Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queridas crianças, nós estamos no 19º domingo do tempo comum. E conforme eu gosto de falar, nós temos uma mãe que nos ama muito, e esta nossa mãe é a igreja. Então, domingo passado, nós refletíamos sobre o pão da vida, o pão do céu que é Jesus. Então, neste domingo, ainda estamos meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Nós estamos no 6º capítulo e é intitulado como o pão da vida. O pão, ele é um alimento fundamental na nossa caminhada. Se nós não nos alimentarmos, nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Então, no dia de hoje, nós ouvimos sobre o discurso sobre o pão da vida. Celebrando os dias do Dia dos Pais, nós não podemos esquecer do nosso Pai do céu, que cuida de cada um de nós com muito amor e carinho. Então, queridas crianças, como que Papai do Céu cuida de nós com muito amor e carinho? Quando nós acordamos, o sol já está brilhando lá fora, os passarinhos cantando, o perfume das flores, o canto dos pássaros, tudo isso é carinho do Papai do Céu para nós. Mas às vezes a gente acorda num mau humor, de mal com a vida, que a gente mal dá um bom dia para quem está ao nosso lado, e às vezes a gente inicia o dia já reclamando, murmurando, e às vezes esquecemos de Deus. Então, lá na primeira leitura do livro dos Reis, tinha um amiguinho nosso chamado Elias. Então, esse profeta chamado Elias, ele é do século 9, antes do nascimento de Jesus, e ele teve uma missão de falar para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava se contaminando, convivendo com outros povos que tinham outros deuses. Então esses deuses chamavam de Baals, então eram os falsos deuses. Então o profeta Elias vai ter a missão de ensinar o povo a deixar aqueles falsos deuses e a servir o verdadeiro Deus. Então, Elias lutou contra muitos falsos profetas no Antigo Testamento. Mas chegou num determinado momento da sua missão que Elias estava cansado. Então, o que ele fez? Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero, ou seja, ele senta embaixo de uma árvore e ali ele vai pedir para Papai do Céu a morte. Então, ele estava tão cansado de lutar que ele pediu a morte. Ele já estava frustrado de tanto lutar e parecia que não tinha um retorno. Então, imagina quando alguém pede a morte para Papai do Céu sem ser o momento da morte. Papai do Céu não deixa ninguém partir sem for o momento exato dele ir morar no reino dos céus. Então, enquanto o nosso amigo Elias caiu no sono, o que aconteceu? Aí disse assim, ó: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero, à sombra daquela árvore. Então, de repente, aparece um anjo, toca Elias e diz: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à cabeça um pãozinho assado debaixo da cinza e um jarro de água. Então o profeta comeu, bebeu e depois voltou a dormir. E ao mesmo tempo o anjo toca Elias e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho para percorrer. Então, quando Elias estava se sentindo frustrado, Papai do Céu não deixou faltar aquele pãozinho necessário e ele não deveria ficar dormindo, porque ele tinha ainda um itinerário a ser percorrido.
estão trazendo esta leitura hoje para a nossa vida. O dia em que nós estamos aqui reverenciando aos nossos pais, esses homens que receberam de Deus uma árdua missão, que tem que cuidar da mamãe de vocês e cuidar de vocês também. Então, papai tem que sair para trabalhar, papai tem que trazer dinheirinho para pagar o colégio, para comprar alimento para vocês. Então, assim como o profeta Elias deitou embaixo daquele junípero e lá estava pedindo a morte, às vezes papai do céu, às vezes o papai aqui da terra também cansa. Às vezes o papai aqui da terra não pede a morte, mas ele está cansado de trabalhar, está cansado de tantas situações. E o papai do céu, vendo o cansaço do papai aqui na terra, não deixa faltar para papai também o alimento fundamental. E que alimento fundamental é esse? Jesus na Eucaristia. Por isso que é importante, papai, você participar da Santa Missa. Como você vai dar conta da sua missão se você não se alimenta? Então, você não pode somente se lamentar. Diante das dificuldades da vida, você não está sozinho. E para você cumprir esta missão, você precisa alimentar-se da palavra de Deus e de Jesus na Eucaristia. Depois, em resposta a esta leitura, nós cantamos o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Então aqui o salmista nos provoca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Então, cada um deve experimentar o quanto o Papai do Céu ele é providente na nossa vida. Já na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, então nosso irmão também São Paulo, ele escreveu esta carta. E esta carta nós chamamos de carta circular, porque esta carta ela foi destinada àquela região da Ásia e também à região dos Efésios. Então, nesta carta aqui, São Paulo só quer recordar que a partir do batismo nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, determinadas coisas não devem existir entre nós. Então, iniciando a Semana Nacional da Família. Então, nós temos aqui, como chama esse homem aqui, crianças? É Santo Antônio que chama esse homem aqui? É? São Benedito? Como chama esse homem? São José. E esta mulher aqui, é Madre Teresa de Calcutá? Santa Luzia? Isso, a Santíssima Virgem Maria. E esse menino aqui no meio, como é que chama esse menininho aqui no meio? Expedito? Menino Jesus. Então, esta família é o modelo de família para nós. E quando Jesus nasceu, Nossa Senhora também amamentou Jesus, cozinhava para Jesus, e Nossa Senhora levou Jesus lá no templo aonde ele foi apresentado. Então tinha um velho chamado Simeão, ele pegou o menino Jesus nos seus braços e fez uma oração agradecendo ao Papai do Céu e disse que ele já poderia morrer naquele momento, porque os olhinhos dele havia contemplado a salvação que veio de Deus. Então, a salvação que veio de Deus é o menino Jesus. Então, Jesus ele foi batizado já na idade adulta, mas vocês foram batizados pequeninos. Então, assim como São José e Nossa Senhora, papai e mamãe vos levou a uma igreja. E o padre que vos batizou, depois em casa, não agora, vocês vão perguntar para papai e mamãe, quem foi o padre que vos batizou? Então o padre disse para papai, mamãe, padrinho e madrinha, que nome vocês escolheram para esta criança? Aí eles falaram o nome de vocês. Vocês querem que esta criança seja batizada na fé da igreja? Aí papai, mamãe, padrinho e madrinha com a vela acesa responderam, sim, padre, queremos. O padre então, depois de ter abençoado aquela água, proclamou o nome de cada um de vocês e disse,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo aquele que é batizado precisa de evitar uma série de coisas. Por quê? Se a gente não evita as coisas ruins, a gente deixa o Espírito Santo que mora em nós triste. Então, nesta carta circular, São Paulo falou para aquelas comunidades da Ásia e para a comunidade dos Efésios, e fala também para a nossa comunidade, que é uma família do Santuário da Divina Misericórdia. Olha o que São Paulo está falando para nós nessa manhã. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com o selo para o dia da libertação. Então, olha o que não pode ter entre nós. Olha, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. E também, como toda espécie de maldade. Então essas coisas não podem existir no nosso coração, mas às vezes essas coisas vão surgindo. Por isso que a gente tem que alimentar do pão da palavra e de Jesus na Santíssima Eucaristia, para a gente tirar isso dos nossos corações e do nosso meio. O que precisa de acontecer conosco que somos batizados? Sede bons uns para com os outros, sede compassivos e perdoai-vos mutuamente. Então, nós que somos batizados, não podemos deixar a maldade tomar conta do nosso coração, mas devemos ser pessoas boas. Aí nós partimos então para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Novamente Jesus, ele disse para os judeus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os judeus começaram então a murmurar, a coçar a cabecinha, porque eles sabiam quem era a família de Jesus. Então os judeus vão comentar: não é este Jesus, o filho de José? Como então pode dizer que desceu do céu? Por eles conhecerem a família de Jesus, então eles não acreditavam que Jesus podia ter vindo do céu. Ou seja, a nossa cabecinha, ela é limitada. E diante do milagre de Deus, até mesmo os nossos sentidos enganam. Quais são os nossos sentidos? Os nossos olhinhos, a nossa razão, a nossa cabecinha também nos engana. Então, na cabecinha dos judeus, era inadmissível Jesus ser o pão do céu, porque eles conheciam São José, o pai adotivo de Jesus, e conheciam a Santíssima Virgem Maria. Então, eles pararam somente na humanidade e não conseguiram enxergar a divindade. Portanto, eles não aceitaram a revelação e nem a proposta de Jesus, e por isso não receberam a vida eterna. Então, queridas crianças, eu digo para vocês, não foi somente os judeus que não acreditaram em Jesus. Hoje nós temos muitos aí no nosso meio que também deixam se levar pelos pensamentos da cabecinha. E quando o padre então está ali naquele momento da arrumação da mesa, então fiquem de olhos ali, de olhinhos abertos, para vocês observarem como o padre arruma a mesa para preparar o alimento, que é o pão do céu. Então eu abro o corporal, aquela toalhinha, e eu tenho um pratinho dourado chamado patena. Naquele pratinho dourado chamado patena, eu tenho ali um pão ázimo. O que é um pão ázimo? É um pão feito de água e farinha, ele não tem fermento. Então, aquele pão que o padre apresenta, aí eu faço algumas orações em silêncio, enquanto vocês estão cantando, e peço o Espírito Santo. Então, acontece um grande milagre. Aquele pão, que ele é simples, feito de água e farinha, eu olho para aquele pão, ele não muda de aparência, mas já não é pão, mas corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus se revela no meio de nós, hoje como o pão do céu. E muitos também, como aqueles judeus, param na humanidade. Aí eles olham para o altar e falam, mas como é que esse padre pode fazer milagre? Eu olho lá para o altar, não vejo nada de extraordinário. Ainda bem que eu não vejo nada de extraordinário em nós padres. Vocês imaginam se na hora da consagração, quando o padre jura, falar assim, mandai vosso Espírito Santo. Meu cabelo ficasse em pé, meus olhos assim, aquelas bolas vermelhas assim, essa casula abrisse assim, o padre levantasse no altar. Vocês acham que vocês iam ficar sentadinhos aí? Muitos iam sair correndo, vazando do santuário, e falar, meu Deus, aquele padre lá é doido, né? Então, diante do milagre, acontece algo extraordinário no ordinário de cada dia. Se a gente não tiver fé, se a gente olhar como os judeus olhavam para Jesus, a gente vai vir à missa, vai sair da missa da mesma forma. Então as pessoas falam assim, não gosto de ir na missa não, e na missa é chato. Cada domingo que eu vou lá, um tal de senta, levanta, uma hora bate palma, outra hora senta. Aquilo é muito chato. Agora, a partir do momento que você vem participar e você olha para o santo altar, mas não para na humanidade e consegue enxergar com os olhinhos da fé a divindade, então você vê o grande milagre acontecer. E hoje, de modo especial, nós agradecemos a Jesus, o pão vivo que desce do céu, que Ele possa alimentar o papai, a mamãe, alimentar a cada um de nós e as nossas famílias, para que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nós consigamos cumprir a nossa missão. Assim seja. Vamos ficar todos de pé.